queridos alunos do pré-vestibular San Diego, tudo bem com vocês? Já falamos um pouco sobre histologia, já falamos aí sobre os principais componentes orgânicos e inorgânicos, e hoje a gente vai entender um pouco como tudo isso se relaciona, né? Hoje a gente vai entrar no contexto aí da fisiologia, nada mais é do que o funcionamento do corpo, tá? O funcionamento das atividades do corpo. Então hoje a gente vai focar aí na nutrição e na digestão, e ao longo das nossas aulas a gente vai vendo outros sistemas, outros órgãos, outros componentes ali do nosso corpo que atuam, né, que são estudados por essa fisiologia. Então vamos lá, só para a gente poder já começar bem. Nutrição e digestão. Nutrição é o método que você tem para ingestão de alimentos, de nutrientes, que serão degradados, né, que serão quebrados em partículas menores e absorvidos através do processo de digestão. Então, quais são os tipos de nutrição que a gente tem? Autotrófica e heterotrófica. Qual a diferença entre uma e outra? Começa pelo nome. Auto significa mesmo, eu mesmo, o próprio indivíduo. Trófica, alimentação, comida. Os seres autótrofos são aqueles conhecidos por produzirem o próprio alimento. E aí eu coloquei aqui o exemplo de uma árvore, né? O que ela faz? Ela usa da energia solar, do gás carbônico, dos componentes inorgânicos, que são a água e os sais minerais que estão no solo, para transformar tudo aquilo no seu alimento, transformando tudo isso aí em glicose. Então ele é um ser vivo meio que autossuficiente. Ele usa de compostos inorgânicos para gerar compostos orgânicos, como o caso da glicose, que é um carboidrato. Quando a gente fala dos heterotróficos ou heterótrofos, são aqueles que precisam buscar seus nutrientes, precisam se alimentar, né, através de outro ser vivo. Então aqui eu coloquei essa charge bem engraçada, ó, o tigre dente de sabre querendo caçar o homem das cavernas, o homem das cavernas querendo caçar o tigre dente de sabre, e o urubu, o abutre, sei lá, que está lá em cima daquelas pedras, só esperando os dois se matarem para ele se alimentar. Então ele necessita de outro ser vivo para obter sua alimentação. Tá? Então, hétero, diferente, trófico, alimentação. Então eles precisam buscar uma alimentação num ser vivo diferente. E como a gente vai falar de digestão daqui a pouco, a gente tem os tipos de digestão aí. A gente tem a intracelular, o próprio nome já está te dizendo que ocorre dentro das células. E um exemplo aí pode ser a fagocitose, que ocorre lá dentro das células com a utilização dos lisossomos. Né? Então são digestões, né, um tipo de digestão que ocorre dentro da célula. Quando você fala de digestão extracelular, ele ocorre fora da célula. Tá bom, mas ocorre aonde? Dentro de cavidades. Quais são as cavidades que a gente tem no corpo? Cavidade bucal, que é a boca, a gente tem o estômago, a gente tem o intestino. Né? Então são locais que são ocos, né? Mas onde ocorre ali um certo grau de digestão. Fora da célula, a digestão ocorre dentro dessas cavidades. A gente também pode ter digestão extracorpórea, como no caso dos fungos. Eles enviam filamentos chamados hifas, tá? Que vão atuar ali na nutrição daquele ser vivo. Tá? Então a nutrição não acontece dentro das células e muito menos acontece dentro deles, de cavidades no caso. Ocorre através dessas hifas, desses filamentos que são enraizados por todo o alimento, como a gente pode ver aqui um pão mofado, tá? E através desses filamentos que o fungo ali ele consegue se alimentar. Por isso que a gente sempre fala na biologia, pessoal, se tem um pão que está mofado só numa ponta, não adianta você tirar aquela ponta e comer pensando que está ingerindo um alimento limpo. Na verdade, você está ingerindo o alimento contaminado da mesma forma, porque basicamente as hifas elas já se alastraram por ali. A única coisa que aconteceu é que ela ainda não ficou visível. Então, se o alimento estiver mofado, joga fora. Beleza? E na ponta dessas hifas, né, dessas estruturas de absorção extracorpórea, você tem enzimas. Então, o que são enzimas? São proteínas que aceleram reações químicas. Então você vai ter ali enzimas que vai quebrar proteínas transformando em aminoácidos, e você vai ter enzimas transformando amido em glicose. E quando a gente fala aí do tubo digestivo, está bem presente aí no sistema digestório,
você tem aqueles animais que têm o tubo digestivo incompleto e aqueles que possuem o tubo digestivo completo. Tá? Incompleto é quando ele só possui boca, não possui ânus. Então aquele animal ele tem uma região de entrada, que é a boca, mas a saída geralmente é feita por células especializadas. Ele não tem um tubo completo, onde você tem uma entrada e você tem uma saída. Diferente das minhocas aqui, né, que você tem um tubo digestório completo. Você tem a entrada, que é a boca, você tem todo aquele prolongamento do tubo digestivo, chegando lá no final, você tem o ânus, que seria a saída desse alimento. Tá? Então você pode ter esses tubos digestivos de maneira diferente. O primeiro grupo a apresentar tubo digestivo completo são os nemateumintos, tá? Que é o grupo dos vermes. Então, um exemplo aí de ser vivo desse grupo nemateuminto, que é o Ascaris lumbricoide, que é a famosa lombriga que algumas pessoas podem apresentar aí ao longo da vida, que parasita lá o nosso sistema digestório. E aí a gente tem os nutrientes. Tá? Então, nutrição seria o método de você se alimentar. Tá? O jeito que você vai assimilar esse alimento, que você vai aproveitar esse alimento, aí já é referente à digestão, sistema digestório ou sistema digestivo. Então, primeiro nutriente aí a gente tem as proteínas, que tem, a gente já viu diversas funções e a gente sabe que ela é composta por partes menores denominadas aminoácidos. A gente tem os carboidratos, que tem na sua porção menor ali os monossacarídeos, e aí você tem oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, os carboidratos são fonte primária de energia para as células dos animais. Em segundo lugar, vem os lipídios. Em terceiro lugar, vem as proteínas. Então, os lipídios, propriamente dito, a gente sabe que tem eles, podem ser sólidos, podem ser líquidos, apresentam diversas funções também, vão atuar como fonte de energia secundária e reserva energética no caso dos animais. E aí a gente tem os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, DNA propriamente dito, a gente está vendo aqui na imagem. Por que eu sei que é um DNA? Porque a gente está vendo ali uma dupla fita, tá? Em forma de hélice. Então, isso é uma conformação de um DNA. E você vai ter a menor porção deles ali sendo formados pelos nucleotídeos. Nucleotídeo esse que é formado por um grupamento fosfato, uma base nitrogenada e um açúcar. Se esse açúcar for uma ribose, você tem um RNA. Se esse açúcar for uma desoxirribose, você tem um DNA. Então esses são os 4 principais nutrientes que podem se apresentar na nossa alimentação. Falando aí da anatomia, né, agora entrando sim realmente no contexto do sistema digestório, falando aí da anatomia desse sistema digestório, pelo que ele é composto. A gente tem um tubo digestivo completo, começando pela boca, terminando no ânus. Então, que órgãos, que partes que a gente tem aí nesse nosso sistema? Boca, que é a entrada principal dos alimentos, você tem o esôfago, você tem estômago, intestinos, tá? Grosso e delgado, e a saída lá que seria o ânus. Além disso, você tem as glândulas acessórias. Qual é a anatomia desse sistema digestório que a gente apresenta no nosso corpo? A entrada do alimento, que seria a boca, tá? Visto que o nosso tubo digestivo é completo. Depois você tem a faringe, esôfago, estômago, que é uma dilatação. Então, a gente vai ver as atividades que ocorrem ali. A gente tem o intestino, delgado e grosso, tá? E o ânus, que seria a saída dos rejeitos alimentares. Além disso, a gente tem as estruturas anexas, glândulas salivares, dente, língua, fígado e pâncreas. E, junto com o fígado, a gente tem a vesícula biliar. Então, essa é a anatomia do nosso sistema digestório. E aqui do lado a gente tem uma tirinha, né? O cara está se alimentando lá com as cenourinhas, ali tem o brócolis, ali o milho, e aí desce ali por todo o tubo digestivo, chega lá no final, o milho está inteiro. Por que isso acontece? Justamente porque a pele que forma a camada externa ali do milho é formada por celulose. A gente já viu que a celulose é um polissacarídeo que a gente não consegue degradar. Então, realmente ele vai sair inteiro lá, caso você não mastigue bem. Pessoal, começando aqui pela boca. Né? Então, qual é a anatomia da boca? O que a gente tem de interessante na boca aí? É justamente na boca onde a gente tem um tipo de digestão química e mecânica. Essa digestão mecânica seria meio que o trabalho braçal do corpo. Então, o que a gente tem como digestão mecânica? Mastigação, deglutição e movimentos peristálticos.
tá? Que é o movimento de contração do músculo liso, fazendo com que o alimento passe ali por regiões que ele não conseguiria passar sozinho. Né? E quando a gente fala de digestão química, é aquela que utiliza de líquidos, tá? De enzimas para acontecer. Então, na boca, o que a gente vai ter? A mastigação. Então, ao mesmo tempo que você mastiga o alimento, você está meio que estimulando as glândulas salivares a liberar saliva. Nessa saliva, a gente tem a enzima amilase salivar, ou pitialina, que ela já vai começar ali a se misturar com aquele alimento. Então, você tem a mastigação. Se você parar para pensar, quando você está mastigando o alimento, a sua língua fica se movendo para lá e para cá. Isso, ela faz o que com isso? Mistura aquela saliva com o alimento que você está mastigando, tá? Para ter uma maior ação. Aí a gente tem ali como componentes principais também, no caso da... A gente tem aí na boca também a presença das glândulas salivares. E todas elas vão liberar enzima que vai digerir amido, tá? Que é a amilase salivar. Então você consome lá o seu arroz, ele está sendo digerido por conta dessas enzimas. Você come lá um mingau, ele está sendo digerido por conta dessas enzimas. Começa ali então a digestão. E se a gente parar para pensar, essa digestão ela começa muito antes da gente colocar o alimento na boca. Imagina que você está com fome, tá? Já aconteceu isso várias vezes com vocês. Você está com muita fome, está voltando da escola, sei lá, está cansadão. Aí você liga para casa, pô, o que é a comida aí? É isso, isso e aquilo. Aí, consequentemente, é a comida que você mais gosta. O que vai acontecer? Você vai começar a salivar. Porque o seu sistema nervoso já está entendendo que daqui a pouco vai entrar alimento. Então você começa a ter uma salivação ali excessiva. Tá? Você tem um pensamento naquele alimento, você começa a salivar. Você engole aquela saliva e quando aquela saliva chega no estômago, ela meio que começa a preparar o meio de campo ali. Tá? Porque ela já sabe que vai entrar alimento. Então vamos lá. A gente já mastigou o alimento, a gente já misturou esse alimento com a saliva e aí agora a gente vai engolir. Quem vai ajudar nesse processo da deglutição é a língua. A partir do momento que você joga o alimento para trás, ele precisa cair no esôfago e não na laringe. Quem faz com que essa laringe se feche, né, que essa epiglote feche a laringe e o alimento caia no esôfago, é a língua. Então ela vai ter uma atuação muito importante nessa questão da deglutição. Então, quando a gente fala da língua também, a gente tem lá as zonas onde tem maior concentração de células especializadas em sentir sabor. Não quer dizer que só vai ter naquela região, tá? Muita gente costuma pensar que só tem naquela região. Não, estão espalhadas por toda a sua língua, todas elas. Porém, em alguns pontos ela está mais concentrada. Essas papilas linguais que vão perceber ali o sabor dos alimentos. Então você tem o amargo, azedo, doce e salgado. Tanto é que quando sua mãe está fazendo lá uma comida, ou seu pai, ou sua avó, sei lá, ele pega, bota aqui com a ponta da língua. Por quê? Naquela região ele consegue sentir com mais facilidade o sabor salgado, porque ali tem mais concentração de células. Porque quando a gente vai tomar um remédio, o remédio é ruim pra caramba, fala, não deixa bater na língua não, joga direto lá na garganta. Por quê? A parte que sente o amargo está lá atrás. Se você colocar aquele remédio na língua e engolir ele normal, o que vai acontecer? Ele vai passar por aquela região e você vai sentir um gosto horrível. Então o pessoal fala o quê? Joga lá direto. Pode dar certo. Às vezes não. E aí a gente tem as glândulas salivares, como eu falei para vocês. Parótida, submaxilar e sublingual. Então vamos lá. Esse alimento desceu, certo? A língua fechou lá, ajudou a epiglote a fechar a laringe, o alimento caiu no esôfago, o alimento caiu no esôfago, pum, entrou no estômago. Durante todo o esôfago, esse alimento ele vai descer e continuar a sua digestão ali por conta das enzimas. Quando aquele bolo alimentar chega no estômago, o que acontece? No estômago você vai ter tipos celulares específicos, que eles vão atuar ali no maior processo de digestão química principalmente. Mas você ainda tem uma certa peristalse dentro do estômago, movimentos do estômago, principalmente na porção final dele ali. E você tem um esfíncter de entrada e um esfíncter de saída desse seu estômago, seria como se fosse válvulas. Quando você tem algum problema nesse esfíncter, mais de cima da região superior do estômago, que é o esfíncter cardíaco ou esfíncter cardio, tá? Você tem um problema chamado de refluxo gastroesofágico. Tá? Qual é a função desses esfíncter? Deixar o alimento descer, mas impedir que eles subam, que tenha esse refluxo. Por algum
motivo, algumas pessoas têm problema que esse esfíncter ele relaxa demais e aí o alimento começa a voltar. Tá? Então, alguns alimentos eles ajudam, alguns alimentos eles atuam no relaxamento desse esfíncter, como café e chocolate. Então, pessoas que possuem problema de refluxo, quando tomam café, já tem que ficar preparada que aquilo vai voltar. Pode ser que ele não vomite, mas dá uma queimação muito grande aqui, porque você tem aquele líquido voltando cheio de ácido estomacal, causando aquela queimação no esôfago, na região do peito aqui. Mas beleza, vamos lá. No estômago a gente tem as células parietais, que vão secretar o ácido clorídrico, o ácido estomacal. Você tem as células principais, que vão secretar o pepsinogênio, que é uma enzima inativa. Quando esse pepsinogênio entra em contato com o ácido clorídrico, né, lá do estômago, ele tem a sua forma ativada. E aí você tem a pepsina, que vai agir na degradação de proteínas. Beleza? Então você começa a degradação de proteínas dentro do estômago. Você tem as células da mucosa, que vai fazer com que aquele seu estômago secrete um muco, tá, que proteja ele e impeça que o ácido gástrico, que o ácido clorídrico corroa as paredes do seu estômago. Então vamos colocar isso aí em ordem. Você começou a salivar, você está engolindo saliva. Seu sistema nervoso, seu corpo entende que vai entrar alimento, então ele precisa se preparar. O que acontece? Você tem liberação de muco pelas células mucosas, então você vai preparar o seu estômago. Depois você tem a liberação de gastrina, que é um hormônio que vai ativar o estômago, vai ativar as células parietais, fazendo com que o ácido clorídrico comece a ser liberado. E com isso você tem a liberação do pepsinogênio pelas células principais. Esse pepsinogênio, quando entra em contato com o ácido clorídrico, ele vai ganhar sua forma ativa, ele vai se tornar ativo. Com isso você tem a pepsina. Então todos esses elementos juntos você forma o suco gástrico, que vai começar a digestão, principalmente de proteínas ali dentro do seu estômago. Então tudo acontece em cascata, tá? Nenhum desses pode não funcionar bem, porque senão você pode ter algum tipo de problema. Então essa gastrina, além dela atuar ali na liberação do ácido clorídrico, né, naquele controle, ela vai também relaxar o esfíncter pilórico, tá, que é o esfíncter que dá entrada para o duodeno. Então aquele alimento vai passar com mais facilidade do estômago para o intestino. E aí, falando do intestino, primeiro a gente fala do intestino delgado, composto por 3 partes. Duodeno, que é a primeira região ali, a primeira parte, muito importante na digestão, tá? A gente vai ver por quê. Você tem o jejunum e você tem o íleo, que vai se combinar ali muito proximamente com o intestino grosso. Então a gente tem intestino delgado, intestino grosso. O intestino delgado é composto por 3 partes: duodeno, jejunum e íleo. Possui aproximadamente aí 7 metros, tá? Juntando tudo. Por que eu digo que o duodeno é tão importante? Porque é nele que vai ter a ação da bile, tá? Pela vesícula biliar, e você vai ter a liberação do suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. Então você vai ter uma quantidade enorme de enzimas ali que degradam desde açúcar até ácidos nucleicos, estando presente aí nesse suco pancreático. Grande parte da digestão continua dentro do intestino. Então, quando a gente fala de pâncreas, qual é a importância dele? Então, se a gente olhar bem para aquela imagem ali, a gente vê um caninho verde, que é o que vem da vesícula biliar, com a bile, que a gente já vai falar dela, e você tem esse caninho mais alaranjado, e vocês percebam que os dois se conectam e saem pelo mesmo buraquinho. Então, esses dois sucos, tanto o suco pancreático quanto a bile, estão bem associados. Tá? E essa região ali é a região do duodeno. Então, você vai ter a liberação ali do suco pancreático e da bile. Qual a importância disso? Então, aqui, né, falando do suco pancreático em si, olha a quantidade de enzimas que ele possui. Você vai ter enzimas que degradam o amido, como a amilase pancreática. Você vai ter tripsina e quimiotripsina, que vai continuar a digestão de proteínas. Você vai ter as nucleases, que vai ter a degradação dos ácidos nucleicos. Você vai ter a lipase pancreática, que vai atuar na degradação dos lipídios, das gorduras, né, transformando aí em ácido graxo e glicerol. E você vai ter as peptidases, que vai fazer o quê? Degradação de proteínas. Se vocês pararem para perceber,
a degradação da proteína ela demanda bastante enzimas, justamente porque é um composto orgânico muito complexo, como eu falei para vocês, estruturalmente falando, é o mais complexo que tem. Então ele precisa de várias etapas ali para ele conseguir ser quebrado muito bem. E isso só vai ser permitido se você teve uma boa mastigação. Então a mastigação é muito importante, principalmente quando se fala de proteínas. Se você pegar um pedaço de carne e engolir ele quase inteiro, dificilmente o teu corpo vai conseguir fazer com que aquilo seja digerido da melhor forma possível, porque as enzimas vão ter uma área de contato muito pequena. Já quando você mastiga tudo aquilo, mastiga bem mastigadinho, engole, você já vai ter uma mistura muito melhor daquele alimento com as enzimas. E aí a absorção vai ser muito melhor também. Então, o suco pancreático, muito importante na digestão de diversos compostos orgânicos e é liberado pelo pâncreas. Lembrando que o pâncreas ele tem a porção endócrina, onde ele libera insulina e glucagon, e você tem a porção exócrina, quando ele libera o suco pancreático. Então o pâncreas ele funciona nessas duas linhas aí, por isso que é uma glândula mista. Aqui a gente tem a bile. E aí qual é a função da bile? Então quando aquele bolo alimentar chega no duodeno, a gente olhar para essa imagem, a mesma coisa, ali é o duodeno, tá? A primeira porção do intestino delgado. Você vai ter contrações involuntárias da vesícula biliar, liberando a bile naquele bolo alimentar que está passando por ali. Então ela é formada por sais biliares, colesterol e bilirrubina. Então tem uma composição aí bem diferenciada. E qual a função dessa bile? Ela vai atuar fazendo com que as moléculas de gordura grande se quebrem. Então você vai ter uma molécula de gordura grande, você vai quebrar ela em várias partes menores, e aí você vai ter uma atuação muito melhor da lipase, que está no suco pancreático, que foi produzido pelo pâncreas, né? Essa enzima vai conseguir agir muito melhor naquela gordura. Por quê? Aumentou a superfície de contato. Então esses dois estão bem juntos um com o outro no controle ali da degradação dos compostos orgânicos. E além disso, você vai ter outras enzimas, tá? Que a gente chama de suco entérico. Então esse suco entérico vai ser um conjunto de enzimas produzidos no duodeno ainda, tá? Então vejam a importância dessa região. E esse suco entérico vai atuar na degradação de moléculas grandes. Então vamos ver aqui as principais enzimas que a gente tem aqui. Primeira, enteroquinase. Beleza, e aí, o que ela faz? Ela ativa a tripsina. Tá? Então se a gente olhar para cá, se a gente voltar lá no intestino... Cadê? Se a gente voltar para cá, o que a gente tem no suco entérico pancreático? Tripsina. Mas ele não chega no bolo alimentar dessa forma. Ele chega em forma de tripsinogênio, que é uma forma inativa. Para essa enzima ser ativada, ela precisa da enteroquinase, que vai ativá-la. Então você tem todo um processo aí muito parelho das enzimas funcionando entre si. Então a gente vai ter ali a maltase, que vai pegar e vai hidrolisar a maltose em glicose. Então vamos voltar lá de novo. Aqui a gente tem a amilase pancreática, que vai pegar o amido e digerir em maltose. Logo depois, quem que vai pegar essa maltose? A maltase, e vai hidrolisar ela formando glicose. Então essa hidrólise só acontece na presença de água. Percebam que nessas enzimas aqui do suco entérico a gente tem muita a palavra hidrolisa. O que isso significa? Que só são quebradas na presença de água. Então está aí uma importância muito grande da água para o funcionamento do nosso corpo. Algumas enzimas só vão ser ativas na presença de água. As enzimas são muito sensíveis, tá? Elas possuem ali pontos específicos, características específicas que elas necessitam para o funcionamento. No caso da hidrólise, essa enzima só vai funcionar na presença de água. Então, beleza. A gente tem a sacarose, então a gente tem a sacarase, que vai hidrolisar a sacarose, que é o açúcar que a gente usa, aquele açúcar branco, tá? Em glicose e frutose. A gente vai ter a lactase, que vai fazer a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Então, se a pessoa tem problemas nessa enzima, se ela não libera essa enzima, o que vai acontecer? Ela vai ter intolerância à lactose. E aí esse açúcar, quando chegar aqui, ele vai sofrer nada. Vai continuar por todo o seu intestino, sofrendo ação de bactérias, sendo fermentada, e aí aquela pessoa se sente muito mal. Tem diarreia, pode ter vômito, fica com o abdômen bem inchado por conta da liberação de gases dessas bactérias. Tá? Então você tem as peptidases,
que vai pegar os oligopeptídeos e transformar em aminoácidos. Então você tem proteínas, você degrada as proteínas em oligopeptídeos ou peptídeos, e você tem essa peptidase agindo no peptídeo e formando aminoácidos. Beleza? É todo um processo bem de cascata mesmo. E a gente tem a lipase entérica, que vai atuar também na quebra de lipídios, então na quebra de gordura. Então, se a gente parar para ver aí, o duodeno é uma região aí de mega importância para a digestão. A gente costuma pensar, quando fala de digestão, a gente pensa muito no estômago, mas vejam a importância do duodeno aí nesse processo. Então, quando a gente fala do controle hormonal da digestão no intestino delgado, a gente tem 2 hormônios muito importantes. Primeiro, a secretina. O que ela vai fazer? Ela vai ser produzida pelo próprio intestino e ela vai agir lá no teu estômago, falando para o teu estômago parar de secretar gastrina. Quando você para de secretar gastrina, você para de secretar também ácido clorídrico. Parando de secretar ácido clorídrico, você para com o pepsinogênio e aí você, no estômago, parou. Não tem mais digestão no estômago. A digestão, o intestino meio que avisa assim: estômago, seu trabalho está feito, beleza? Daqui para frente é com a gente. E aí teu estômago fica na boa. E você tem também a ação do hormônio chamado CCK, que é a colicistoquinina. Qual a função desse cara? Ele vai ser estimulado, vai ser percebido ali nas células do teu intestino delgado na presença de gordura. Então, quando aquelas células sentem que tem lipídio na área, o que ele vai falar? Vesícula, dá uma contraída aí que a gente vai precisar da tua bile, porque senão a gente não vai conseguir degradar essa gordura. Então, essa colicistoquinina, ela age na vesícula biliar, faz com que ela se contraia, ela libera a bile lá no duodeno e essa bile vai degradar as gorduras grandes, as moléculas grandes de gordura. Então, vai agir ali como se fosse um emulsificante, tá? Facilitando a digestão daqueles lipídios. E aí, finalizamos a parte do controle hormonal e digestivo do nosso intestino delgado. Passando aqui para o intestino grosso, ele vai ter ali 4 partes. Ele tem o seco, tem o cólon, tem o reto e o ânus. Tá? Então, qual a função desse intestino grosso? Basicamente, função de absorção. Então, tudo que você teve de digestão, já passou pela boca, já passou pelo estômago, já passou do intestino delgado, chega no intestino grosso. Aquele bolo, tá? Todo ali, você já teve absorção de nutrientes lá no intestino delgado e o que chega aqui no intestino grosso são os rejeitos, tá? Que futuramente formarão as fezes. E aqui você vai ter absorção principalmente de água, tá? Por isso que as fezes geralmente são secas, porque você tem absorção de água nessa região e absorção também de sais minerais. Juntamente com esse rejeito, né, que não foi aproveitado pelo corpo, você tem a formação das fezes, que é constituída pelo quê? Água, basicamente. Ela é seca, mas ela tem uma certa quantidade de água ainda. Bactérias vivas e mortas, da microbiota intestinal. Tá? Então não é flora bacteriana, o certo é microbiota, beleza? Então, com tudo isso ali, você vai ter partículas de alimentos não digeridos e aí você tem a formação das fezes. O reto e o ânus vão participar ali da liberação desses rejeitos, dessas fezes. Então, ali na região do reto e do ânus, a gente tem também esfíncteres. Tá? Por todo o nosso corpo, a gente vai ter essas regiões de passagem de substância, tá? Passagem de compostos. Nesse caso, você tem um esfíncter que você consegue controlar. Então, no caso desse esfíncter, você consegue controlar. Assim como a gente for falar do sistema urinário excretor, né, que a gente for falar da liberação de urina, no caso das fezes é a mesma coisa. Você consegue ter um certo grau de controle ali. Pô, você está apertado para ir no banheiro, você sabe que não tem como ir no banheiro naquele momento, você segura. Né? E você consegue fazer isso porque você tem o controle daquele esfíncter. A partir do momento que você está lá no banheiro de boa, você relaxa aquele esfíncter e aí você tem aquele processo de expulsão das fezes. Então você tem ainda um certo controle dentro dessa região ali entre o reto e o ânus. Só falando aqui sobre estruturas importantes do sistema digestório, a gente tem as microvilosidades. Então essas microvilosidades vão estar muito atuantes ali no nosso intestino delgado. Tá? E qual a função dessas microvilosidades? Ela tem essa forma de projeções, tá? São formas de projeções na própria célula ali do intestino delgado, aumentando a superfície de contato entre as células e o alimento.
bolo alimentar que está sendo digerido. E você tem uma vascularização muito grande ali, por capilares venosos, arteriais e por vasos linfáticos também. Então você vai ter aqueles nutrientes sendo absorvidos através dessas microvilosidades. Parte para o sistema circulatório, parte para o sistema linfático. Então a importância dessas microvilosidades é aumentar a superfície de contato com o alimento, facilitando sua absorção. Então finalizamos aí digestão humana, tá? Sistema digestório humano. Vou comentar com vocês sobre dois grupos de animais bem interessantes em relação ao sistema digestório também, que são as aves. Então, você também tem o tubo digestivo completo, boca e ânus, tá? Só que ele, no caso, aquele ânus, ele meio que tem uma função a mais, então a gente chama de cloaca, porque dali você tem a reprodução, você coloca os ovos e você libera os seus rejeitos ali, urina e fezes. Então, vamos lá. Primeira coisa, a ausência de dente. Galinha não tem dente. Ela pode ter até um tipo de uma serrinha, mas não chega a ser dente. Duas estruturas muito importantes aqui, papo e moela. Quando a gente fala do papo, ele tem a função de armazenar uma certa quantidade de substância, de alimento, propriamente dito. E a moela, ela vai ter atuação na digestão mecânica. Acabei de falar para vocês, galinha não tem dente. Professor, se ela não tem dente, como é que ela consegue digerir o milho, que é um alimento tão duro? Vamos saber por quê. Vocês já perceberam que as aves geralmente ficam bicando as pedrinhas? Passarinho, galinha, costuma muito fazer isso, fica bicando pedrinhas. Para que ela faz isso? Ela engole, aquilo vai lá para a moela, quando chega na moela, aquilo ali vai funcionar como se fossem os dentes dela. Tá? Então, aquela moela é muito rica em musculatura, tem uma contração muito forte, e aí você tem a presença dessas pedrinhas lá na moela, aumentando o choque entre a musculatura, as pedras e o alimento. E aí você consegue ter uma degradação muito mais ativa daquele alimento que, ora, era tão resistente como o milho. Então você vai ter essa região de moela agindo dessa forma. Então a moela ela vai ter esse papel muito importante, tá? Junto com as pedrinhas lá que ela pega, no processo da digestão mecânica. E aí você tem o proventrículo que vai funcionar ali com a liberação de enzimas e aí a digestão daquele alimento continua. E aqui a gente tem os ruminantes, tá? São animais especializados em degradação de celulose. Tá? E como é que eles fazem isso? Eles têm regiões, ele tem um estômago, então ele tem uma região onde a gente chama de rumen, tá? Que vai ser o local onde a celulose vai ser digerida por ação de bactérias e protozoários. Então, esse animal sozinho, esse grupo dos ruminantes sozinho, não conseguiria fazer digestão. Ele consegue graças à presença dessas bactérias e protozoários. E isso acontece no rumen. Tá? Depois você tem o retículo, que é onde essa digestão ele vai continuar e aí aquele alimento é regurgitado. Então, ela meio que bota o alimento para fora e engole de novo. Tá? Então, quando ela engole de novo, você vai ter ali absorção de água e ácidos graxos, tá? Que são ali lipídios. Aí você vai ter uma região chamada abomaso, onde vai ter ali a ação das enzimas, beleza? Aí vai ser meio que parecido com a gente, vai ter ação enzimática no intestino delgado, a absorção final dos nutrientes, então já foi digerido uma primeira vez, já foi digerido uma segunda vez e agora ele vai ser absorvido. E no intestino grosso, assim como o nosso, vai ter ali absorção de água e formação de fezes. Então são animais ali bem diferentes, com seus sistemas digestórios também bem diferentes, por mais que partilhem de estruturas semelhantes. Então, galera, muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula e qualquer dúvida, estamos lá no Zoom para poder sanar essas dúvidas de vocês. Valeu!